A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje estaremos comentando a lição de número 13 das lições bíblicas adultos, que tem como título Resistindo às sutilezas de Satanás, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estudamos as sutilezas que foram contra a Igreja de Cristo, com o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, vendo todas essas sutilezas que a igreja enfrentam, ou seja, os ataques sutis. Meus irmãos, e nessa lição, que é a última que estaremos comentando deste trimestre, estamos encerrando o trimestre hoje, não se esqueça que na descrição deste vídeo nós estamos disponibilizando, além do teste da lição bíblica do número 13, estará também disponível um link do teste geral, ou seja, um teste online de todo o trimestre. Além desse teste que os irmãos podem fazer online com seus alunos, também estamos disponibilizando o arquivo em PDF para que os irmãos que assim desejarem imprimir e levar para os seus alunos efetuarem uma prova, ou seja, um resumo do trimestre. Então, não se esqueça também de usar este subsídio extra. Então, vamos lá, meu irmão, lição de número 13, Resistindo às sutilezas de Satanás. O texto áureo encontra-se em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Verdade prática, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Tiago, capítulo 4, dos versículos 4 ao versículo de número 10. Então vamos lá, lição de número 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Vimos, meu irmão, ao longo deste trimestre nós estudamos muita coisa, os ataques sutis que a igreja enfrenta, como sempre enfrentou. Esses ataques nunca vão cessar até a manifestação de Cristo, e até quando Cristo estiver reinando, será levantada uma rebelião contra Cristo. Observe, Cristo reinando, as pessoas ainda vão se voltar contra ele. Então a igreja, ao longo desta vida aqui na terra, ela vai sofrer perseguição, só vai parar no porvir, quando tudo for transformado, ou seja, quando Cristo se manifestar, vai vir, vai reinar, vai ser um reinado de paz, de justiça, sim. Entretanto, ainda as pessoas em corpo físico ainda estarão sujeitos ao pecado. Não mais estaremos sujeitos ao pecado aqueles que foram transformados, que serão transformados, receberão um corpo glorificado, livre de corrupção. Nesse tempo, a igreja estará plenamente com Cristo, ou seja, gozando da vida eterna e desfrutando de tudo que Deus tem nos prometido. Então, só naquele dia que a igreja, salva já em Cristo, reinando com Cristo, vivendo eternamente com Cristo, estará livre dessas sutilezas. Mas até lá estamos militando, estamos combatendo, estamos resistindo às astutas ciladas do inimigo. E na lição de número 13 é disso que nós vamos falar: como resistir às sutilezas de Satanás. Como sutilemos? Iremos ver como a igreja será vitoriosa na guerra contra o adversário. Primeiro, se ela se centralizar em Cristo e ressuscitado. É essa que a igreja deve centralizar. Sua mensagem deve ser em Cristo. O centro da igreja deve ser Cristo. Além disso, nós devemos ter as escrituras em autoestima. Por quê? Porque ela é a única regra de fé e conduta de todo o cristão. Então, o primeiro tópico da lição, tu vai falar sobre comprometimento com a vida centrada em Cristo. Neste tópico, tu vai falar sobre Cristo Salvador e sobre Cristo Senhor. Sobre Cristo Salvador, ele vai enfatizar, meus amados irmãos, que a mensagem, o alicerce,
a anunciação, a evangelização, a centralidade da igreja deve ser em Cristo. Cristo, meu irmão, é o centro da mensagem cristã, tanto para o descrente quanto para o crente. O crente tem que estar ciente, tem que estar consciente que a centralidade de tudo que ele fizer, de tudo que ele almejar, de tudo que ele planejar, deve estar centrada em Cristo. Cristo é a mensagem central do Evangelho, seja ela uma mensagem para o pecador, seja ela uma mensagem para já o crente salvo em Cristo. A mensagem é Cristo, Cristo que deve ser anunciado, Cristo que deve ser glorificado, Cristo que deve ser exaltado. O autor também fala de Cristo como o Senhor. Aqui está falando, meu irmão, da soberania de Cristo sobre as nossas vidas, porque ser discípulo de Cristo é entender isso, que Ele é o Senhor, que Ele é superior, que estamos sujeitos ao senhorio de Cristo. E é isso que nós devemos entender, que receber a Cristo como Salvador é andar conforme Cristo andou, é imitar a Cristo, meu irmão, é seguir os seus ensinos. Quando o crente faz isso, ele verdadeiramente é um seguidor de Cristo, porque para seguir a Cristo eu tenho que trilhar, caminhar da mesma forma como Cristo andou, porque eu entendo que o meu Senhor deve ser seguido, deve ser imitado, porque ele ensinou-nos a fazermos conforme ele fez. Então, o espelho de todo crente deve ser Cristo. Então, neste primeiro tópico, o autor está abordando de forma clara, rápida e sucinta que Cristo é o nosso Salvador, por isso a centralidade da mensagem apostólica era Cristo e hoje deve ser Cristo. Quando se tira Cristo do centro, a igreja caminha, meu irmão, cambaleando. Um pé no mundo e outro na igreja. É o crente Raimundo, como se fala no jargão evangélico. O crente que não sabe onde está firmado, porque a mensagem que ele ouve não é a mensagem de Cristo como Salvador, não é a mensagem de Cristo como Senhor. E quando se faz isso, perde-se a essência do Evangelho, perde-se a essência desse comprometimento que o crente, que a igreja deve ter com Cristo. Então, aquele crente que é comprometido com Cristo, a igreja que é comprometida com Cristo, ela vive uma vida tendo Cristo sim como seu Salvador, como centro da sua mensagem apostólica, e também entende que Cristo é o Senhor, ou seja, estamos debaixo de um senhorio, somos discípulos, seguidores, servos, e como servos devemos obedecer ao nosso Senhor em tudo, porque ninguém pode ter dois senhores, conforme Cristo falou, porque há de agradar a um e desagradar aos outros. Então devemos estar em Cristo, fortalecido em Cristo, entendendo que Cristo é o nosso Salvador e que Cristo é o nosso Senhor. O tópico segundo, eu vai falar sobre comprometidos com as Escrituras. Nesse tópico, o autor vai falar sobre a Bíblia, a revelação de Deus. Por que ele vai falar sobre a Bíblia e a revelação de Deus? Porque ele está nos mostrando o manual de todo o crente, é as Sagradas Escrituras. A Bíblia, meu irmão, ela já tem tudo aquilo que o homem precisa. A Bíblia já nos mostra tudo aquilo que está ao alcance do ser humano, ou seja, porque Deus já nos revelou. Deus, através dos seus santos profetas, nos tem deixado tudo isso que está ao nosso alcance, que é as Sagradas Escrituras, a revelação, que nos mostra a revelação especial de Deus, o plano de salvação de Deus. O manual do homem está nas Sagradas Escrituras. O homem, ele entende de onde veio.
Por que estar aqui? Para onde vai? Como viver? Está tudo nas Sagradas Escrituras. Há um movimento, sim, de tentar descredibilizar o que a palavra de Deus fala, tentando diminuí-la a tal ponto de ser meramente um livro. E algumas pessoas já argumentam que a Bíblia já não é a palavra de Deus para ela, mas que contém a palavra de Deus. E isso é um perigo, porque isso está colocando na mente dos homens que o que ele entender que seja como palavra de Deus para ele, aquilo é a palavra de Deus, o resto não é. Ou seja, quando ele é confrontado, quando o seu pecado é confrontado, quando a sua vida errada é confrontada, aquilo ali não é palavra de Deus, mas o que lhe agrada é palavra de Deus. Então, assim, meu irmão, um ataque sutil para tentar tirar a Bíblia Sagrada da igreja como a sua única regra de fé, conduta e prática, como o autor fala também neste mesmo tópico, mostrando que a Bíblia Sagrada, meu irmão, ela nos aponta o caminho que devemos seguir, por isso ela é o nosso guia, é a nossa única de regra, é a nossa única regra de fé, de conduta e de prática, porque tem que praticar, porque o próprio Cristo falou. O próprio Cristo falou: não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Eu tenho que entender isso, eu tenho que compreender isto. Então, meu irmão, o comprometimento do crente salvo com Cristo, primeiro, ter uma vida centralizada em Cristo, uma vida centrada em Cristo. Segundo, comprometimento com as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, palavra revelada, palavra infalível, palavra inerrante. É as Sagradas Escrituras. Ela é o livro cujo autor é Deus. Porque quem conhece o homem melhor do que Deus? Nem o próprio homem conhece a si mesmo. Mas quem conhece o homem melhor é Deus, porque foi Deus que criou. Então, o Criador do homem é que deu o manual para o homem. O manual de conduta, o manual de fé. Foi Deus quem deu o manual de prática, as Sagradas Escrituras. Então, nós devemos entender que devemos ter sim uma vida comprometida com as Escrituras. Também devemos ter uma vida comprometida com o Espírito Santo, ou seja, o crente que é salvo em Cristo, ele busca uma vida cheia do Espírito Santo. E o autor vai falar sobre o Espírito Santo no plano de redenção, mostrando que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. Meu irmão, crente não convence ninguém. A responsabilidade, a incumbência que o crente tem é de anunciar e de pregar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Então, meu irmão, devemos ter ciência disso, que você não convence ninguém a aceitar a Cristo, a professar a Cristo, porque quem convence é o Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Mas para que a obra seja executada, sim, é necessário que ele seja um ouvinte que ouça a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Então alguém tem que anunciar, alguém tem que falar para ele a palavra. Mas quem opera é o Espírito Santo. E aquela pessoa, quando aceita, quando responde afirmativamente ao chamado do Espírito Santo, ela começa agora a ter o Espírito Santo habitando dentro de si. Por isso a Bíblia fala que nós somos
templo e morada do Espírito Santo. Ele habita em cada um de nós, crentes, porque o Espírito Santo só habita em crente. A pessoa que não professa Cristo, ele vive pelos anseios da sua vida, pelos anseios da sua alma, porque ele é um pecador, assim como nós, sim, mas a diferença é que nós hoje temos o auxílio do Espírito Santo e temos sim a capacidade de resistir às astutas ciladas do inimigo, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. O homem que não tem Deus, que não tem o Espírito Santo ainda habitando em si, ele vive segundo os anseios da sua vida, os anseios do Espírito, e como a sua natureza é caída, porque todo homem tem a sua natureza caída, a carne, a natureza pecaminosa, ele dá vazão aos anseios desta vida, ou seja, a inclinação para o pecado, porque o homem, ele sim está inclinado a buscar as coisas que o distanciam de Deus. E o Espírito Santo é este que ajuda, que consola o crente, mas também é o que liberta e o que convence o pecador. Então o Espírito Santo tem essa função nesse plano de redenção, de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E na vida do crente ele tem a função de auxiliar, de consolar, de dar força, de ensinar, de ajudar, de lembrar tudo aquilo que ele ouve e estuda da palavra de Deus, porque um crente deve ser comprometido com esta vida cheia do Espírito Santo. E o que é a vida cheia do Espírito Santo? Sim, é ter o Espírito Santo, como nós falamos no nosso interior, porque ele nos santifica. O crente, ele vive uma vida aqui nesta terra, meu irmão, caminhando cada dia, buscando a sua perfeição, até ser estatura de varão perfeito. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo em sua vida, e o Espírito Santo o impulsiona a buscar uma vida de santidade. Porque nós já fomos sim purificados pelo sangue de Cristo, fomos, mas devemos seguir caminhando em direção a Cristo. Por isso o autor aos Hebreus fala, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação, meu irmão, é um requisito sim para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Tem que estar com o vaso limpo. Ninguém quer beber água em um copo sujo, em um vaso sujo. Não quer. E o Espírito Santo, ele é limpo, ele é puro, ele habita em vaso que anda conforme a sua palavra. Então, para ter uma vida cheia do Espírito Santo, eu tenho que entender que devo buscar a santificação, e o Espírito Santo agora, ele sim faz morada, porque ele limpa, tira tudo aquilo que não presta, faz uma faxina, deixa tudo arrumadinho, deixa tudo perfumado, deixa tudo bonitinho nos conforme, porque ele é santo. E como santo, ele habita em um corpo santo, em um templo santo. E o crente, como templo do Espírito Santo, tem que ter uma vida santa. Além de o crente ter uma vida santa, ele entende que o Espírito Santo opera uma obra de capacitação em sua vida. Por isso Jesus falou, olha, permanece lá em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder para ser testemunha minha. Então, o revestimento de poder, como nós estudamos em uma dessas lições neste trimestre, é essa capacitação sobrenatural que Deus concede ao crente que busca, porque tem que buscar, tem que permanecer em Jerusalém. Cristo, quando ressuscitou, apareceu a mais de 500 pessoas, apareceu ao apóstolo Paulo, apareceu aos 12, é claro, como Matias fazendo parte desses 12, porque Judas já tinha provavelmente passado dessa para outra.
mas apareceu e ele falou para todos que deveriam permanecer em Jerusalém. Mas quando vamos para o livro de Atos, percebemos que apenas cerca de 120 crentes permaneceram ali. Então tem que buscar, tem que ouvir e obedecer. É ser obediente ao chamado de Deus. Para receber a capacitação, eu tenho que querer, tenho que buscar receber essa capacitação para fazer a obra. Não é para eu aparecer, não é para eu buscar popularidade, mas é para que ele cresça e eu diminua, que Cristo venha se fazer presente em nossa vida através do Espírito Santo. E para encerrarmos, meu irmão, nossa lição e nosso trimestre, o quarto tópico da lição, o autor vai falar sobre comprometimento com a igreja local, fazendo a referência à igreja como corpo de Cristo, utilizando o que Paulo escreve aos Coríntios. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. O que o autor da lição está querendo nos trazer com isso? Está mostrando que as Escrituras nos mostram que a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Porque a igreja fica sempre em destaque que a igreja, como corpo, a Bíblia Sagrada nos mostra isso, destacando a igreja como corpo e não como um único indivíduo, mas como corpo. Ou seja, ela trata o indivíduo como membros deste corpo. É uma expressão de uma dimensão coletiva. Ninguém sozinho pode afirmar que ele é a igreja. Ele é um membro da igreja. Ele é um membro do corpo. E Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, ele fala de forma muito clara, meu irmão, que quando o membro ele está separado do corpo, ele perde sua utilidade. Um dedo fora da mão, ele perde a sua utilidade. Ele vai putreficar, vai ficar podre, porque ele está fora do corpo. E quando o membro está fora do corpo, meu irmão, ele perdeu a sua utilidade, ele perdeu a sua função dentro do corpo, porque a igreja é um corpo cuja cabeça é Cristo e nós somos os membros. É tão simples esse ensino, meu irmão, que Paulo, quando está falando aos Coríntios, no capítulo 12, ele está mostrando de forma bem clara, quando ele usa o corpo como uma metáfora para mostrar que cada indivíduo representa um membro do corpo, ou seja, tem que estar no corpo. E estar no corpo é estar em comunhão. E estar no corpo é estar, meu irmão, reunido em comunhão um com o outro, como nós estudamos na lição também neste trimestre. Então, o lugar e a importância de cada membro na igreja é esta, que a igreja não é um prédio, não é. Ela é o corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo, ela possui seus membros. Possui seus membros. Devemos entender isso. Devemos entender isso. Por quê? Porque há pessoas que acham que igreja é o templo. E as pessoas falam. Porque tem esse entendimento. Ah, bora para a igreja. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Porque a gente fala como se o templo, a estrutura arquitetônica fosse a igreja, não. A igreja é a comunhão dos santos. A igreja é a reunião dos santos. A igreja é a reunião dos membros. Nós estamos indo, mas chamamos igreja, nós estamos indo a um lugar apropriado onde podemos exercer a nossa comunhão, a nossa reunião com os membros deste corpo que forma a igreja. Então, como membros deste corpo que forma a igreja, nós estamos
em comunhão com Deus. É isso que nós devemos entender. Então devemos sim ter esse comprometimento com a igreja local, porque o relacionamento interpessoal ela só existe dentro de uma estrutura, sim, de uma estrutura organizada. Não é de qualquer jeito. Isso fica muito claro. Só basta ler o livro de Atos dos Apóstolos, que nós vamos entender muito bem disto, sobre as fundações da igreja, sobre as reuniões que existiam. Nós estamos falando apenas do que o texto sagrado fala, porque isso já é suficiente para nós que cremos em Deus. Mas sim, existem relatos históricos da reunião que o povo reuniam-se. Ah, mas o povo não reunia-se em templos como reúne hoje. Claro que não. Eram perseguidos. Na China são cheios de crentes. Em países que a igreja sofre perseguição, que os cristãos sofrem perseguição, não se tem templos. Por quê? Porque são perseguidos. Não é autorizado ter estruturas arquitetônicas, mas tem igreja, mas tem reunião. Eles entendem que tem que se reunir. Aí o que eles fazem? Vão se reunir em casas. Era o que faziam os apóstolos, se reuniam em casa. Mas depois, quando houve a liberação, sim, de construção de templos, de lugares apropriados para que as pessoas se reunissem, houve esse avanço. E hoje nós não podemos deixar de termos esse costume de congregar-nos. Porque ali, meu irmão, é a antessala do céu. Ali que eu me relaciono com meu irmão, que professa a Cristo, que é igual a mim, mas que muitas vezes tem os seus defeitos, como nós temos nossos defeitos, mas aprendemos a ter comunhão um com o outro. Aprendemos a amar aquele diferente de nós. Aprendemos a nos relacionarmos com as pessoas. E isso só acontece em uma reunião, em um ajuntamento de pessoas. E essas pessoas são os membros que formam o corpo de Cristo. Na verdade, uma parcela do corpo de Cristo. Porque em todo mundo tem uma parcela do corpo de Cristo. Vamos falar, tem membros do corpo de Cristo. Meus irmãos, assim nós estamos encerrando e chegando ao final desta lição e do trimestre, e o autor enfatiza que o propósito foi mostrar os ataques sutis, como nós mostramos ao longo deste trimestre, esses ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos sim que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e auxiliador da igreja. Que Deus abençoe os irmãos e nós estamos encerrando a lição de número 13, resistindo às sutilezas de Satanás, encerrando a lição e o trimestre. Deus abençoe os irmãos e até o nosso próximo trimestre, se assim o Senhor permitir.